Cante conosco, igreja. Vamos lá. Louva ao Senhor que abençoa a ti, visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons, torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Aleluia, glória se damos a Deus. Aleluia, pois o Senhor. Aleluia, glória se damos a pois o Senhor é clemente. A quem você tem seguido? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, quando queremos meditar nas leituras que foram feitas, as leituras do bom pastor Jesus. Sobre esse tema, a quem você tem seguido? O texto do evangelho de hoje é sensacional. Na verdade, todo o evangelho de João, de maneira específica hoje, todo o capítulo 10. Ele traz e trata pelo menos de 4 personagens. Ele fala do pastor, do rebanho, ele fala do mercenário, que não é pastor, ele fala do ladrão e ele fala das ovelhas. O que nós sabemos sobre ovelhas? Aqui no Espírito Santo, poucas pessoas criam ovelhas. As pessoas sabem muito mais de café, de pedra, né? Mas de ovelhas poucos sabem. Mas o dicionário, quando a gente não sabe, ajuda. E no dicionário nós aprendemos que a ovelha é um animal dócil, sensível. Ela precisa ser conduzida, ela precisa ser guiada. E a ovelha enxerga mal de 8 a 10 metros. Ou seja, de uma parede na outra. Mais do que isso, ela não consegue ver, porque ela é míope. O capítulo 10 de João inicia com Jesus dizendo que o pastor, ele entra pela porta do curral, conduzindo as suas ovelhas para dentro. Porque ele conhece as suas ovelhas. E ele conhece tão bem que ele chama as ovelhas pelo nome. O nome de cada uma delas. As ovelhas do bom pastor têm um valor inestimável para ele. O valor de uma ovelha para o bom pastor é tão grande que ele foi capaz de morrer por ela. Ele deu a vida para proteger, guardar, cuidar e salvar todas as ovelhas do seu rebanho. Diferente é o ladrão. Primeiro que o ladrão não entra pela porta, ele pula o muro. Ele não avisa, ele vem sem avisar. E ainda o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o mercenário? O mercenário, diz o nosso texto, não é pastor. Por isso, diante do primeiro perigo, ele vaza, ele foge, ele corre, abandonando as suas ovelhas. E ele foge simplesmente porque ele não tem interesse pelas ovelhas. O interesse dele é o dinheiro das ovelhas.
Porque no primeiro momento, por ele não se importar com as ovelhas, ele vende elas a preço de banana podre. Esses três personagens, o pastor, o ladrão e o mercenário, vivem, as ovelhas vivem em torno deles o tempo todo. Está solto por aí, está por aí o pastor, o ladrão e o mercenário. Todos eles até podem se identificar como pastor. E as ovelhas estão em torno deles o tempo todo. E as ovelhas têm uma reação diferente diante de cada um deles. É interessante isso. E dá para observar direitinho, se prestar muita atenção, a quem a ovelha está seguindo. Se ela está seguindo o pastor, se ela está seguindo o ladrão, ou se ela está seguindo o mercenário. E como nós podemos identificar isso? Como nós podemos perceber a quem a ovelha está seguindo? Exatamente pelo comportamento da ovelha. A ovelha que segue o mercenário tem comportamentos avarentos, egoístas, dinheiristas, interesseiro. E só pensa em prosperidade o tempo todo. A ovelha que segue o ladrão é astuta, malandra, esperta e ainda fujona. Ela foge facilmente. A ovelha que segue o pastor é dócil, frágil e sensível à voz dele. Ela o segue porque reconhece a sua voz. As ovelhas seguem o pastor para o curral, entre aspas, curral, para a igreja, mas também saem para o mundo, onde os perigos do dia a dia são maiores. Mas por que elas também saem? Porque elas ouvem a voz do pastor. E também porque o pastor sempre está à frente, guiando e conduzindo as suas ovelhas. As ovelhas que são enganadas e passam a seguir o ladrão ou o mercenário são ovelhas infelizes. Ovelhas que sofrem. Por quê? Porque são roubadas, judiadas, enganadas, mortas. E ao final são vendidas como mercadoria barata. Quanto às ovelhas, ou quando as ovelhas, por uma infelicidade, caem na mão do ladrão ou do mercenário, pobre ovelhas. São estas que Jesus diz que são ovelhas que não têm pastor. São estas, que caem na mão do mercenário e do ladrão. E estas são abandonadas à sua própria sorte, para se virar como cada uma, como pode suportar o inimigo. A pergunta que nós precisamos responder, e tem que ficar clara para nós, é: a quem você tem seguido? Tem que ficar claro isso. Porque ao momento em que nós respondermos essa pergunta, a quem você tem seguido, nós sabemos onde você vai parar. Jesus se apresenta no texto do Evangelho, no capítulo 10 de João, de duas formas ou de duas maneiras diferentes. No versículo 7, ele se apresenta como a porta que leva para a vida eterna, para a salvação. Logo, mais adiante, ele também vai falar que o verdadeiro pastor é aquele que conduz as suas ovelhas para passar pela porta, que é Cristo. Assim como João Batista fez, todo pastor de ovelhas faz. Ele aponta para Cristo e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 3, versículo 30. Está lá escrito isso.
No versículo 11, Jesus aparece como o bom pastor. E olha o que ele diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, 18. O bom pastor ouviu a voz do Pai. A voz que disse: você vai morrer pelas ovelhas. O bom pastor não é intimidado por nenhum inimigo. O bom pastor, ele não é pego de surpresa, encurralado em uma conspiração e morto. O bom pastor, ninguém tira a vida dele. O texto bíblico diz que ele espontaneamente e com alegria no coração e com vontade própria, ele entrega a sua vida para morrer pelo seu rebanho, por sua igreja. E o bom pastor faz isso, porque é vontade do Pai e também é vontade dele. E por isso ele faz isso. Olha o que o Martinho Lutero escreve na explicação do 2º artigo do Credo Apostólico. Ele escreve assim: creio, quem está em casa está aparecendo na tela, né, Wallace? Está aparecendo lá para o pessoal, tá bom? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente e paixão e morte. Somos ovelhas do pastor Jesus. Está claro isso? Mas a pergunta que nós precisamos responder é: a quem você tem seguido? A quem? Estamos seguindo ao pastor Jesus que conduz para a salvação pela porta, que é Cristo Jesus? Ou você tem sido uma ovelha descuidada, desobediente e que não ouve a voz do bom pastor que chama ao arrependimento e à fé cristã e que não quer viver na segurança do aprisco do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou ainda, você é uma ovelha que está seguindo um mercenário, que se oferecem por aí, estão nas esquinas, ou na televisão, ou na internet, prometendo o céu na terra, oferecendo o que não podem cumprir. A quem você tem seguido? Por vezes, somos ovelhas que temos comportamentos estúpidos, ignorantes. Vamos onde não devemos ir. Fazemos o que não devemos fazer. Falamos o que não devemos falar. Somos enganados, ou somos ovelhas que somos enganadas, a olhar para o pasto do outro e achar que é mais verde. E por achar que é mais verde, ir lá. Ouvir mercenários, hipócritas, ladrões, mas que querem dar uma fugida para ir a outros pastos. Ouvir esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra. Você sabia que a ovelha, quando ela ultrapassa a margem de segurança, que nós chamamos de graça de Deus, elas passam a viver um perigo constante? E eu vou falar uma coisa para você, grava essa. Todos nós já andamos por estes caminhos.
Não adianta pensar em alguém, não. Você também já andou por esses caminhos. Eu também. Mas graças a Deus, nós temos um bom pastor tão maravilhoso, que ele vai ao nosso encontro, nos busca e nos traz para o seu aprisco. Por quê? Porque o lugar das ovelhas do bom pastor Jesus é no rebanho. Esse daqui, ó. É dentro da congregação cristã do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque aquelas ovelhas que não estão se congregando, não vivem dentro de uma congregação cristã, são ovelhas que o inimigo, o predador, vai buscar com facilidade. Eu não sei se vocês assistem um programa chamado Planeta Animal. É um programa de televisão. Interessante. É legal como um leão sai atrás da sua presa. Ele começa a correr atrás de um rebanho de animais. E vão correndo, vão correndo, vão correndo. Daí um pouquinho daquela multidão lá de 1000 animais que estão correndo. Por um descuido, sai fora do rebanho. Adivinha atrás de quem que o leão vai? Adivinha? Tirou 10 na prova quem disse que os leões vão atrás daquela que se desviou do rebanho. Cuidado. Cuidado em querer viver fora do rebanho. Você pode estar correndo o risco de vida e vida eterna. Pior ainda, é quando nós achamos que nós temos o direito e a liberdade de fazer o que queremos. E de até sermos e nos sentirmos espirituais e religiosos sem pertencer a um rebanho. Sem pertencer a uma congregação cristã. Grava bem essa. Eu sei que está ficando gravado aqui, né, Wallace? Está ficando gravado aqui, mas grava no coração. É no coração que tem que ficar gravado. Grava bem. Um dos piores inimigos das ovelhas são as próprias ovelhas. Sabia disso? Que um dos piores inimigos que você tem é você mesmo. Em achar que você pode voltar quando você quer. Ou quando você quiser. Em achar que você tem força suficiente, força interior, o bastante, para voltar para o rebanho que você saiu quando você quiser. É mentira! Você não consegue fazer isso. Pelo contrário, quanto mais você se distancia do rebanho, mais enroscado fica no pecado. Uma ovelha, olha aqui para mim aqui, ó. Não sei se a câmera como é que consegue pegar, mas se vira, Wallace. Olha só, eu estou aqui, no máximo que uma ovelha enxerga é até naquela parede. Olha só, se ela anda isso aqui, se quiser virar a câmera para me acompanhar, pode virar. Se ela anda isso aqui, ó, olha só o tanto que ela anda, para você ter uma ideia, olha o tanto que ela anda. Ela vai andando. O pastor ficou lá. Quando a ovelha chegou aqui, ela não consegue voltar sozinha mais. A ovelha bicho, estou falando, tá? O animal. Porque ela é míope. E ela não consegue olhar mais a referência dela, que é o pastor. E ela se perde. Sabe o que acontece com ela? Ó. Voltei. Ela cai no precipício. Ela se mata, coitada. Ela se derrete. Ela some. Sabe por quê? Porque ela não tem forças. Ela não tem condições de voltar. Então não adianta querer ficar insistindo em falar assim, eu volto quando eu quero. Eu volto quando eu vou querer voltar. Afinal de contas, eu posso fazer o que eu bem entendo. Grave essa. Grave essa você que está aí também nos ouvindo. Não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo te engane.
falando que você pode ser ovelha sem rebanho. Que você pode ser ovelha sem uma congregação cristã. Grave essa. Não deixe que o inimigo faça isso, porque o seu pior inimigo, que é o diabo, ele quer te convencer disso. Ele quer dizer para você que você pode viver a sua fé cristã sem uma denominação cristã, sem uma congregação cristã. Lembre-se, quanto mais você se distancia do rebanho, mais presa fácil você vai ficando. Louve ao Senhor. Grave isso. Louve a Deus. Louvai-o, porque nesta manhã você pode estar na casa do Senhor, ouvindo a voz do bom pastor Jesus, que te chama, que te convida, que te traz para Ele novamente. Louve ao Senhor, porque Ele te dá a oportunidade nessa manhã. Ele te faz um convite para você voltar ao Cristo que ressuscitou por sua causa, para te salvar, para te amparar, para te colocar dentro de uma congregação cristã, dentro do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louve a Deus. Louve a Deus por estar tendo essa oportunidade de ouvir essa manhã essa palavra. Glorifique ao Senhor. Você que vai assistir esse culto, ou está assistindo esse culto depois, louve a Deus por você ter entrado no YouTube, no canal da igreja, e ouvido essa mensagem onde Jesus quer que você volte para o rebanho dele. Mas não volte sozinho. Ele vai te buscar. E ele nos busca pela palavra de Deus. Ele nos busca pelo evangelho salvador de Jesus Cristo. Vamos voltar à pergunta? Aqui, ó. A quem você tem seguido? É importante responder isso. A resposta dessa pergunta vai mostrar onde você vai parar, tanto nesta vida como também na eternidade. Presta atenção no que Jesus disse. Que interessante que ele diz. Olha lá. A pessoa que é de Deus escuta a palavra de Deus. Eu vou repetir. A pessoa que é de Deus escuta a palavra de Deus. Como é que nós podemos ouvir a voz do bom pastor? Aqui, ó. Pela Bíblia. É por aqui. A Bíblia é a voz de Deus. A voz do bom pastor Jesus, que diz assim, abre aspas, às minhas ovelhas nada faltará. Eu, o bom pastor, providencio alimento, descanso e paz para elas. As minhas ovelhas vivem debaixo da minha justiça, que se chama graça. Ainda que aconteça pandemia, fome, tribulação, morte, elas não precisam temer, porque eu estou com elas para consolá-las e ampará-las. Minhas ovelhas, diz o bom pastor, fiquem tranquilas, pois a minha bondade e a minha misericórdia estará com vocês por toda a vida, e vocês vão morar comigo na vida eterna. E ainda, tem mais. Quando você, ovelha do bom pastor Jesus, quer falar com ele, é só orar. Ore assim: Pai nosso, que estás no céu. Quando oramos assim, atraímos para nós o Deus amoroso, o nosso Pai, que se apresenta a nós como um Deus verdadeiro e nos chama de verdadeiros filhos seus. Vamos de novo? Para não ser enjoado, mas só para gravar. A quem você tem seguido? Vamos ouvir de novo as palavras de Jesus Cristo, que estão sendo projetadas aqui, ó.
o nosso Salvador Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Meus irmãos, Jesus, o texto bíblico diz que ele tem outras ovelhas, que ainda não estão no aprisco, mas que precisamos buscá-las com bondade e misericórdia, para também viver neste rebanho, para também viver nesta comunidade cristã. Essas ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor. E eu pergunto para você, como que essas ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor? Elas vão ouvir a voz do bom pastor por vocês. Quando vocês falarem para elas que já pertencem ao rebanho, que vieram para cá por livre e espontânea vontade, mas pela graça de Deus, que os trouxe e os colocou dentro do rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje já vivem na congregação cristã, se preparando dia a dia para morar eternamente com Jesus no céu. Estas ovelhas, diz o salmista, não precisa temer nem a vida, nem a morte, pois elas estão com Jesus. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, agora e sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com certeza o Pai estará com cada um de nós, possa fazer com que essas palavras cheguem ao nosso coração, mesmo que possamos mostrar resistência, por sermos humanos miseráveis e pecadores, de coração duro, mas que o Teu amor e que o Espírito Santo de Deus, por graça, bondade e misericórdia, possa nos convencer que nós já somos ovelhas do bom pastor Jesus. E o bom pastor, ele quer todas as suas ovelhas no seu rebanho, na congregação cristã. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.